Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como passaram as férias antecipadas? Bom, espero que tenham passado bem, espero que tenham lido, espero que tenham assistido filmes, séries, espero que tenham se divertido bastante, descansado bem, ah, mantido as informações sobre a nossa situação atual e o isolamento também. Bom, nós terminamos de estudar a Primeira Guerra Mundial e vamos iniciar agora a Revolução Russa. Vocês leram o livro A Revolução dos Bichos que eu venho pedindo desde o começo do ano. E para hoje vocês vão me entregar, portanto, o resumo desse livro no Google Forms. Eu espero que vocês consigam entregar para mim, transcrever, então digitar aí na plataforma, certinho. Se vocês não conseguirem, se tiver algum limite de palavras, eu testei aqui, não encontrei problema nenhum, nem limite de palavras na plataforma, mas se vocês atingirem esse limite, comentem para mim, por favor, que aí eu abro a entrega por e-mail e aí é certeza que dá certo, ok? Bom, por que estudar a Revolução Russa? A Rússia é um país tão distante. Nós podemos pensar que é por ser o maior país do mundo territorialmente, mas não é por isso. Não é por isso. É porque nós temos que pensar que a Revolução Russa ela vai mudar a história do mundo a partir do século XX. Então, a partir do seu acontecimento, em 1917, ela muda a história do planeta todo. Ela vai ser o primeiro modelo de socialismo. Nós tivemos a Comuna de Paris, mas foi durante pouquíssimo tempo em Paris, na França, e o primeiro grande modelo de revolução social, o primeiro grande modelo de revolução social socialista. Tá? Porque antes disso, lembre-se da Revolução Francesa, nós já estudamos, mas o primeiro grande modelo de uma revolução socialista é russo. Da implementação de um socialismo na Rússia. E isso tem ecos até hoje. Até hoje é possível ouvir pessoas que temem revoluções socialistas, ou que temem o socialismo, ou que repudiam, não necessariamente com temor, mas um repúdio ao socialismo. Outros vangloriam e gostariam que acontecesse, mas tudo isso parte de um grande marco que é a Revolução Russa. Claro que tem as bases desse socialismo em alguns teóricos, mas o marco social histórico é a Revolução Russa. Ok? Feita essa introdução, vamos entender o que estava acontecendo na Rússia que levou o país a um modelo nunca antes implementado. Porque, ao mesmo tempo que é um motivo para nós estudarmos, é algo para se pensar. Poxa, nunca teve um modelo desse antes, por que testar um modelo tão diferente? Tão inusitado? Algo estava acontecendo ali. Por que as pessoas se revoltarem tanto? E nós vamos entender como ocorreu essa revolta, mas hoje é o porquê. No próximo encontro também será mais um pouquinho do porquê. E aí nós entraremos de fato na revolução. Bom, vamos entender essa Rússia do final do século XIX, início do século XX, final de 1800, começo de 1900. Nós temos que entender que a família que estava no poder, a Rússia era uma monarquia absolutista, ou seja, tinha um rei com plenos poderes. A família que estava no poder era a família Romanov, a gente chama de dinastia Romanov. Essa família, até a Revolução, completou 300 anos no poder. É muito tempo de governo nas mãos de uma só família. E há um desenvolvimento constante dos czares russos. Não são chamados de reis, mas é um cargo equivalente, que é o cargo de czar ou czar, também vocês verão, ou tsar com S. Então são possibilidades de se encontrar esse nome. Tá? São
derivações do César romano. Então, o título de César da Roma, ele vai se transformar em czar para os russos. Bom, teve o czar, por exemplo, Pedro Grande, que expandiu as fronteiras russas e começa até mesmo um desenvolvimento dentro do Império Russo, na época chamado de Império Russo, não só Rússia. Nós tivemos o Alexandre II, que também fez desenvolvimentos, trouxe mais uma burguesia europeia da Europa Ocidental para dentro da Rússia, levou, né, não trouxe, que nós estamos no Brasil, mas levou essa burguesia para a Rússia. E então há uma sequência de czares que vão desenvolvendo o Império Russo, mas sem mudar a estrutura. Então percebam isso. Nós temos uma burguesia que começa a nascer, que começa até mesmo a migrar para a Rússia. Nós temos camponeses que saem do campo e vão para as cidades e acabam ou ficando sem emprego ou se submetendo a condições terríveis de trabalho. Quais são essas condições? Desde os 9 anos, as crianças começavam a trabalhar, às vezes menos, às vezes mais. Eram cargas horárias de 10, 12, 14, extrapolando muito, 16 horas por dia, em um ambiente nada favorável, em um ambiente muito poluído, difícil de respirar. Então eram condições terríveis de trabalho, salário baixíssimo, sem direitos trabalhistas, e isso leva à revolta. A população, principalmente esses trabalhadores, vão se revoltar. Os camponeses vão ficando afastados e sem muito respaldo de quem estava no poder, da monarquia. Os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas. A burguesia queria começar a ter mais poder político, como nos outros lugares da Europa. Poxa, nos outros lugares da Europa, os burgueses tinham assentos no parlamento, em monarquias parlamentaristas. Por que na Rússia não? Porque na Rússia era uma monarquia absolutista e não parlamentarista. E aí nós começamos a formar posições políticas dentro dos grupos sociais, inclusive em partidos políticos mesmo. O Cadete, que é o partido dos burgueses, vou colar aqui o nome do partido, vocês têm isso na página 211, Partido Constitucional Democrata, Cadete, é o partido dos liberais, que buscavam justamente essa monarquia parlamentarista. Por outro lado, os trabalhadores vão ter seus partidos também. O Partido Socialista Revolucionário e o Partido Operário Socialista Democrático Russo. Partido Operário Socialista Democrático Russo. Esse nós temos que ter um foco maior. Esse partido não vai ser composto só por trabalhadores. Esse partido envolve lideranças intelectuais. Esse partido envolve pessoas que estavam estudando Marx, por exemplo, e lendo bastante sobre o socialismo, sobre uma revolução, sobre uma tomada de poder pelos trabalhadores. E esses partidários acabam sendo perseguidos pela monarquia russa e expulsos. Afinal, era uma monarquia absolutista e controlava com mãos de ferro a população. Inclusive, na posse do czar Nicolau II, que é o último czar, antes da Revolução, na posse dele, houve enfrentamento, a população acabou sofrendo bastante, foi para a capital da Rússia para comemorar a posse do czar e acabou sofrendo bastante fisicamente, inclusive com mortes nessa comemoração que foi extrapolada, mal planejada e desencadeou em problemas. Então é interessante entender que as lideranças desses partidos mais revolucionários, elas vão ser expulsas da Rússia, afinal é uma monarquia que controla com mãos de ferro. A expulsão dessas lideranças, o Lenin, que vai ser um dos principais líderes da Revolução Russa, ele foi expulso. E esse partido
que o Lenin fazia parte. Vai ter uma rachadura. Vai ser dividido em dois: os bolcheviques e os mencheviques. Vamos pensar o seguinte, para ficar fácil. Menchevique, pega esse M e pensa em moderado. O que eles queriam? Seguir o que o Marx dizia. O Marx falou que para você ter uma revolução socialista, um controle pelo proletariado da sociedade, você deveria ter um capitalismo desenvolvido, ter já as indústrias desenvolvidas, para que aí sim os proletários tenham uma consciência de classe e tomem o poder. E os mencheviques queriam seguir isso. Então eles pensavam, olha, a gente quer que o trabalhador realmente tome o poder, nós queremos socialismo, mas calma, moderado. Primeiro, tira o rei do poder, tira o absolutismo, a burguesia entra, desenvolve o capitalismo, aí sim nós vamos tomar esse poder socialista. Os bolcheviques não eram moderados, assim que vai com calma. Eles eram mais radicais. Então lembra, menchevique M de moderado. Os bolcheviques queriam uma revolução imediata. Então era tomar o poder direto para o socialismo, sem passar pelo capitalismo e depois ir para o socialismo. É direto, é uma transição direta para um controle do trabalhador no poder. Essas ideias, elas vão começar a circular não só por alguns estudiosos, mas elas vão sair dali e circular nos trabalhadores, que vivendo em uma condição péssima de trabalho, vão começar a se questionar, poxa, será que eu devo só pedir pro rei me dar direitos? Poxa, esse rei não está fazendo. Para que lado? Será que eu não posso partir para outro lado? E aí nós vamos estudar alguns eventos que vão levar esses trabalhadores cada vez mais à frente com essas ideias, ok? Por agora, então, postem aí o resumo do livro, respondam um exercício que eu deixei aqui para vocês e abraços de álcool em gel.